Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a hospitalidade. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz assim: Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Aqui no livro de Atos, capítulo 10, versículo 1, diz assim, Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamado Italiana. Vamos falar agora um pouco sobre a função de Cornélio. Diz assim, uma companhia do exército ou corte era composta por 600 homens, que estavam sob as ordens de 6 centuriões. Porém, com forças auxiliares em áreas remotas como a Judeia, uma companhia dessas podia ter até 1.000 homens. 10 companhias do exército formavam uma legião. Os centuriões eram muito bem pagos, até 5 vezes o salário de um soldado comum, de modo que Cornélio teria sido abastado e socialmente proeminente. E aqui, como vocês podem ver, o Cornélio ele tinha uma função muito importante, ele era centurião. Né? Ele e mais 5 centuriões cuidavam de uma companhia. Então, 6 centuriões cuidavam de uma companhia, que podiam ter de 600 homens até 1.000 homens, como era o caso aqui em algumas áreas remotas, como a Judeia. E o interessante, meus amigos, que ele morava na cidade de Cesareia, uma cidade costeira. Era a sede principal do governo romano ali na Judeia. Né? Cesareia ficava a aproximadamente 50 quilômetros de Jope. E na cidade de Jope, Pedro estava hospedado na casa de Simão, curtidor, que era amigo seu. Muito bem. E aqui diz assim, Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele. Ele disse, Cornélio. Então Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, O que é, Senhor? E o anjo lhe disse, As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que ele falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois dele explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Antes de continuar a história, eu quero falar para vocês que realmente a hospitalidade é uma coisa muito boa. Tem pessoas que conhecem 10 mandamentos, mas se praticar 9 mandamentos, essa pessoa não vai ser salva. Tudo que nós fazemos ou conseguimos fazer é só pela graça de Cristo que é aceito diante de Deus. Porém, uma vez que a pessoa entra na jornada cristã, no caminho da santidade, é como se fosse a luz da manhã, a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, até ser pleno meio-dia. Ser luz perfeita. Ele não pode voltar para trás. Se ele cair, ele tem que se levantar. Jesus o ajuda a se levantar, mas ele tem que prosseguir. Sempre avançando, sempre permitindo
Deus fazer melhoramentos na sua vida. É o processo de santificação. E uma pessoa que conhece apenas 2 mandamentos e ele cumpre 2 mandamentos, isso é mais válido diante de Deus do que a pessoa que conhece 10 e pratica 9. Vou dar um exemplo. O meu pai, ele era pessoa assim, analfabeta. Ele não conhecia a Bíblia. A forma de conhecimento que ele tinha era ouvindo. Mas ele tinha um princípio muito interessante na vida dele. Ele era honesto. E teve uma vez que uma pessoa comprou coisa no nome dele nas Casas Bahia e não pagou. Enrolou ele. Traiu a confiança. E meu pai aprendeu com o pai dele que a gente tem que ter um bom nome. Ele foi lá e pagou. E morreu com o nome limpo. Graças a Deus. Então ele tinha esse mandamento, que a gente tem que ser fiel aos nossos compromissos. E na vida de Cornélio, não é diferente. Ele não conhecia tudo que se devia praticar, assim como os judeus, que tinha vários mandamentos que conheciam. Cornélio conhecia poucas coisas, mas do pouco que ele conhecia, ele praticava. Aqui fala que ele praticava muitas esmolas. E foi graças a isso, né, que essas esmolas subiram como memória diante de Deus. Antigamente, era costume, na oferta de sacrifícios, né, tinha hora que oferecia sacrifício, que colocava sal, sacrifício de animais, oferta de azeite, né? Outras vezes eles pegavam um punhado de farinha e colocavam lá e queimavam um punhado de farinha, né? E diz que aquilo subia aquele cheiro diante de Deus como um aroma agradável em memória. Então Deus se lembra das boas coisas que as pessoas fazem hoje também, como se fosse um aroma agradável. Quando você faz o bem para alguém, isso fica em memória diante de Deus. Vou explicar para vocês da maneira mais fácil. Teve uma vez que uma pessoa praticou uma hospitalidade para comigo que eu me lembro até hoje. Assim como Deus se lembra de quem faz o bem, eu me lembro até hoje dessa hospitalidade que foi praticada para comigo. Eu estava vendendo livros na cidade de Bananal. Eu vendi livros de saúde, que falavam sobre plantas medicinais, sobre quais são os alimentos saudáveis para ter boa saúde, alimentos que curam. E também livros religiosos que explicavam sobre profecias, sobre a vida de Jesus, sobre os mandamentos de Deus. E eu entrava na casa das pessoas, orava com elas e vendia esses livros para elas. Quando a pessoa não podia comprar, a gente fazia uma oração, deixava algum folheto da palavra de Deus. E aí, um dia, meus livros acabaram, eu tive que ir fazer acerto com o meu chefe. Eu estava vendendo livros na cidade de Bananal. Aí eu fui até a cidade de Cruzeiro, onde tinha outros colegas meus vendendo livros, colportando. Eu fui até essa cidade. E chega lá, eu fiz o acerto com o chefe, né? Deixei algum dinheiro ali com ele. Peguei mais livros para fazer as minhas entregas. Que a gente fazia encomenda, anotava, né? E depois entregava. E lá de Cruzeiro até a cidade de Bananal não tinha ônibus todo dia. Não era todo dia. E ocorreu que eu não sabia o que fazer. Eu precisava ir logo para trabalhar, né? Aí tinha uma opção. Eu podia pegar o ônibus e ir até a cidade de Barra Mansa, que era uma cidade que fazia divisa do Rio de Janeiro com São Paulo. Né? Então a primeira cidade, através daquela extremidade do Rio de Janeiro, era Barra Mansa, e a última cidade da extremidade de São Paulo era Bananal, onde eu trabalhava. E aí eu estava vindo de Cruzeiro, São Paulo, indo em direção a Bananal. Aí, como não tinha ônibus, né? Aí eu peguei o ônibus até a cidade de Barra Mansa.
Aí quando chegou em Barra Mansa, eu ia pegar o ônibus de volta para ir para Bananal. Aí perdi o ônibus, só tinha ônibus no outro dia. Cheguei muito tarde, acho que era 6 da tarde, o ônibus saiu às 5. E aí eu precisava dormir ali. Aí o rapaz guardou as minhas coisas na rodoviária e falou: pode ficar sossegado que amanhã você pega, tá trancado aqui. E eu tirei a carteira, coloquei no bolso e peguei uma Bíblia, minha Bíblia. Eu planejava dormir ali na porta da rodoviária para pegar o ônibus no outro dia. E aí, eu inocente, né? Sem saber os perigos daquela cidade, coloquei a minha carteira dentro ali da cueca, né? Aí coloquei a Bíblia como travesseiro e ia dormir ali na porta da rodoviária. Aí eu tava ali deitado um pouco, depois levantei um pouco, né? E de longe tinha um bar, a mais ou menos um raio de 50 metros do outro lado da rua. E tinha algumas pessoas bebendo cerveja e bebendo cachaça ali, bebendo vinho e ouvindo música. E o rapaz, observando de longe a minha situação vulnerável, eles pegaram e foram até mim e falou: rapaz, não dorme não, o pessoal vai te sacanear. Roubar, sei lá, estuprar, tentar fazer alguma coisa de noite enquanto eu estava dormindo. Eu não entendi a palavra, né? Não dormem não, que eles vão te sacanear. Aqui é o Rio de Janeiro, Barra Mansa. Aqui não é São Paulo, não. Eu falei: não, vou dormir aqui mesmo. Não, rapaz, não dorme não, o pessoal vai te sacanear. Eu falei: não, vou dormir aqui mesmo. Aí tenta insistir. Não, rapaz, vamos ali, tem um hotel aqui perto, o rapaz te faz baratinho, um amigo meu. Dorme não. Falei: não, vou dormir aqui mesmo. Aí ele falou: vou levar você pra minha casa então. Eu olhei assim, ao menos não vou gastar, né? Mas fui meio confiando, desconfiando. Bom, aí eu fui. Aí eu tive que pegar o ônibus local, dentro da cidade de Barra Mansa, tem o bairro onde esse rapaz morava. E aí o rapaz foi, né? Esse homem, né? A hora que eu fui pagar a passagem de ônibus, ele foi e pagou. Passou o cartão dele. Falei: não, mas eu tinha aqui. Eu falei: não, deixa que eu tinha pago. Chegou na casa dele, ele me ofereceu a janta, eu comi alguma coisa assim, né? Um pão com suco, alguma coisa, né? E aí na hora de... Aí eu dormi, né? Meio desconfiado, né? Aí eu deitei ali na cama e tal, né? A cama dele ficava no outro quarto, assim, eu dormi na cozinha. Ele colocou um colchão assim na cama de solteiro, eu dormi na cozinha e ele dormiu no quarto dele. Aí eu fiquei assim, meio dormindo acordado, né? Só olhando de fininho, assim, debaixo da coberta, né? Escutando, com o ouvido atento. Eu falei: se esse rapaz parte pra cima de noite pra vir fazer alguma coisa contra mim, eu pego ele. Eu tava ali armado, né? Assim, confiando e desconfiando, né? Quando a pessoa é muito bonzinha assim, você desconfia às vezes, né? Aí eu peguei e fiquei acordado. Aí quando deu 11 da manhã, nada. Quando deu 11h30, ele tava roncando. Aí eu falei: esse rapaz é bom. Já tá roncando, né? Eu vou colocar o celular para despertar 1h. Eu coloquei para despertar 1h da manhã. Aí vibrou, eu olhei assim, ele tava roncando. Eu falei: se ele tivesse de me fazer o mal, ele já tinha feito, né? Aí eu coloquei para despertar 2h. Vibrou. Aí depois eu não coloquei o celular para despertar mais não. Eu falei: não, realmente o rapaz não vai me fazer o mal, não. Realmente ele tem um coração bondoso, né? E aí, no outro dia, quando eu acordei, o rapaz me ofereceu um café da manhã. Acho que eu comi uma maçã, não lembro. Uma banana ali, né? Um pedaço de pão. Aí quando eu fui pagar a passagem de ônibus ali, ele passou o cartão na frente. Eu falei: rapaz... Mas fiquei até sem graça. Aí quando chegou no local de descer, eu tirei um folheto, dei pra ele, um folheto da palavra de Deus, e dei um livrinho pra ele, um livrinho assim um livrinho de bolso, né? Pra ele ler. Eu achei impressionante, né? Que naquela cidade ele foi o único que recebeu uma palavra de Deus. Já que eu estava divulgando a palavra de Deus, vendendo livros de saúde e livros de Deus, na cidade de Bananal e não lá em Barra Mansa, né? E aquele rapaz me hospedou. E eu me lembro até hoje disso. Da mesma forma, Deus também se lembra das pessoas quando praticam bem para alguma pessoa, quando você está na sua cidade, passa na rodoviária, quando você
passa próximo de alguma pessoa ali que você vê que está com fome e vai ali comprar marmita para alguém, né? Compra alguma bolacha para alguma criança, alguém que está ali na rua. Não precisa ninguém ver. Não precisa ninguém ver. Você pratica hospitalidade, ajuda alguma pessoa, né? Sem ficar falando para todo mundo o que você faz. Deus se lembra desses bons atos, né? E isso sobe diante de Deus como se fosse um aroma agradável, né? Como eu falei antigamente, uma parte das ofertas, eles ofereciam azeite, oferecia animais, ofereciam também trigo. Eles pegavam um punhado de trigo sacerdótico e colocavam lá no incensário e queimava. E subia aquele cheiro de aroma agradável diante de Deus. Então Deus aceitava aquela oferta como se fosse um memorial. Então quando você pratica boas obras, né, isso se torna como se fosse um memorial diante de Deus. E aqui a mesma coisa foi o que ocorreu com Cornélio. Ele praticava esmola. Então o centurião, ele ganhava até 5 vezes mais dinheiro do que um soldado comum. Mas ele não usava aquele dinheiro que ele ganhava, pelo fato de ele ser um centurião, ele não usava aquele dinheiro só para o seu bem, né? Ele favorecia as pessoas, fazia esmola, ajudava. Quando Deus coloca bens e recursos na vida dos cristãos, né? É claro que tem pessoas que são aproveitadores também, né? Sempre se vitimizam, né? E sempre querem receber, nunca dão. Mas tem muitas pessoas também que realmente são necessitados. E você tem que procurar verificar direitinho, né? Ver quem são as pessoas necessitadas e procurar ajudar essas pessoas. Procurar ajudar elas, né? Para reerguer essas pessoas, né? E assim eles dão glória a Deus. Quando você faz esses atos de caridade, né? Isso é um aroma agradável diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele lembra disso também. Tem um texto que o apóstolo Paulo, né, ele fala um pouco sobre essa oferta de aroma agradável diante de Deus, né, que é você fazer o bem. Aqui ele elogia os filipenses no capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4, versículo 18, ele diz bem assim, ó: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável. Então Paulo estava passando certas necessidades, né? Até porque o apóstolo Paulo ele não era como outros pastores, ele não exigia salário pelo trabalho que ele fazia. Ele trabalhava com as próprias mãos, né? Ele fazia tendas, então ele era um pastor diferencial, que ele apesar de ter o direito, né, ele não exigia da igreja recursos financeiros para financiar as suas viagens e pagar o seu trabalho missionário, né? Ele tendo o direito, ele se abstinha desse trabalho, né? E trabalhava com as mãos para promover o evangelho. Por quê? Porque a vida dele, o foco da vida dele como pastor consagrado, né? Era pregar a palavra de Deus. Então ele amava essa verdade, né? Então ele fazia todo o sacrifício possível, né, para fazer avançar esse evangelho. Era por isso que Deus era com ele de forma poderosa, né? Ele fazia prodígios e sinais, né, praticamente assim insuperáveis. Né? Ninguém fez tanto pela obra de Deus como o apóstolo Paulo. Né? E aqui fala um pouco sobre a vida dele também, que Filipenses 4, versículo 10, né? Ele fala bem assim, ó: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele continua, né, em sua gratidão. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho,
quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente, né? Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu tenha pedido ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Aí ele fala: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável. Então aqui Paulo mais uma vez reconhece, né, que o papel da bondade, da ajuda, né, daquela mão voluntária que você faz em favor de alguém, no caso, os filipenses, né, a única, né, que desde o começo do ministério se lembrava de Paulo de uma maneira especial e ajudava ele nas suas necessidades, né? Paulo fala que isso era diante de Deus como se fosse um aroma agradável, né? Muito interessante. Agora voltando lá no livro de Atos, fala que Cornélio, né? Depois que o anjo se retirou, ele enviou os seus homens para ir até a cidade de Jope, onde Pedro estava hospedado. Esses homens foram até lá. Depois você pode ler o texto completo em Atos, capítulo 10, do 9 em diante, né? Que diz que os homens foram até a casa de Pedro, né? E Pedro teve uma visão especial de Deus a respeito dos gentios, e ele descobriu através dessa visão que realmente Deus, ele não está só com os judeus, né, mas com todas as pessoas que são sinceros diante de Deus, gentios, judeus, não judeus, né? E aí aconteceu que quando Pedro foi até a casa de Cornélio, né, estavam reunidas várias pessoas ali que Cornélio reuniu, e diz que o Espírito Santo, né, ele entrou na vida daqueles homens, né? E depois Pedro batizou aquelas pessoas. E eu achei muito interessante que, assim, aqueles homens, ninguém foi pregar o evangelho para Cornélio, mas o que ele conhecia, o pouco que ele conhecia, ele orava, ele jejuava, né? Ele praticava esmolas. Então, isso diante de Deus foi 100%. E o que Deus fez com ele? Deus acrescentou-lhe mais e mais conhecimento. Foi então que ele conheceu a Pedro, né? E Pedro começou a falar para ele a respeito de Jesus Cristo. Né? Que todo aquele cerimonial judaico ali, né? Apontava para Jesus Cristo. E aí Cornélio aceitou Jesus, eles foram batizados e foram salvos. Né? A mesma coisa é a vida de cada uma dessas pessoas que me ouvem. Tem pessoas que me ouvem hoje que às vezes ele é um católico, que ele é devoto a Santo Antônio, a Santa Maria, São Judas Tadeu, Santa Cabeça. Já conheci um santuário de Santa Cabeça que ficava lá no interior de São Paulo, né? Então tem pessoas que adoram santo diferente. Porém, eles não conhecem ainda o mandamento na sua plenitude. Ele pode ter até lido, mas não caiu a ficha ainda, né? Mas se ele praticou as boas obras diante de Deus, aquilo que ele conhecia, Deus o aceitou. E Deus vai mostrar para essa pessoa através de um anjo, mostrar através da palavra, e uma hora ou outra vai cair a ficha e ele vai abandonar a idolatria, né? A mesma coisa é um cristão,
De repente tem cristão por aí, por exemplo, aí, que ainda não caiu a ficha dele que o sábado é um dia do Senhor que tem que ser observado, e Deus vai revelar para ele, através de um sonho, de uma visão, através da palavra. Uma hora o Espírito Santo vai tocar e essa pessoa vai entender que o sábado é um dia sagrado, que tem que ser guardado, né? Então tudo tem a sua hora certa, assim como ocorreu na vida de Cornélio também. Agora, o mais importante de tudo, irmãos, que eu procuro falar para vocês, é que assim, ninguém nessa terra conhece 100% aquilo que tem que ser praticado na palavra de Deus. Mas o mais importante de tudo é que você tem que procurar praticar tudo aquilo que você aprendeu que é correto. Né? Porque Deus não pode acrescentar mais coisas a você se você já não pratica aquilo que você entende. Então vamos supor que você entendeu que você já tem que praticar o regime vegetariano. Já há muitos anos que você ouviu a teoria que é importante ter um regime vegetariano para ter boa saúde. E agora você entendeu que lá no céu não vai mais comer carne, que o povo do advento que aguarda a volta de Jesus tem que praticar o regime vegetariano, né? Que haverá um tempo de restauração de todas as coisas antes da volta de Jesus, que é a restauração da questão da alimentação vegetariana, a restauração do casamento, né? É você praticar a forma de casamento, né? De acordo com como está escrito na Bíblia, que é um casamento vitalício, um contrato vitalício. Jesus falou que Deus uniu e que não separa o homem. Então, à medida que Deus for mostrando esses entendimentos na mente das pessoas, né, é importante as pessoas colocarem em prática esses mandamentos, que aí Deus vai acrescentando mais e mais. Não é isso? Você pode ver também na vida dos patriarcas, antigamente, por exemplo, os patriarcas como Abraão, Jacó, eles tinham mais de uma mulher. Nunca foi plano de Deus. Sempre foi plano de Deus um casamento com a mulher só, um contrato vitalício para a vida inteira. Por exemplo, quando Abraão, por ordem de Sara, né, em comum acordo, resolveu casar com Agar também, teve Ismael. Era plano de Deus? Não. Surgiu conflitos. Então Deus falou para Abraão: Abraão, ouve a sua mulher em tudo que ela pede e pode mandar Agar embora. Por quê? Porque a esposa de Abraão, verdadeira e única, era Sara. Essa era a mulher. Dela viria a linhagem, né, da qual se tornaria a linhagem de Abraão como as 3 estrelas do céu, como a areia do mar. E em Abraão seria bendita todas as nações da terra. Deus não poderia permitir que viesse da linhagem de Abraão o Messias através da mulher do segundo casamento, que ele estava, no caso, em adultério. Mas Deus fez essa correção, ele mandou Agar embora. Aí depois que Sara morreu, aí sim, ele teve outra mulher, que foi Quetura, e ele teve vários filhos. Quando morreu, aí sim, casa novamente. Se não morreu, aquela era sua esposa. Então Deus foi fazendo correções, passo a passo, em seu povo, né? Até quando chegou ali na época de Jesus, já não tinha mais aquele sistema de casamento com mais de uma mulher. Era só uma mulher, né? Deus foi limpando, restaurando as coisas, restaurando, né? Passo a passo. Então é importante na vida de cada cristão ele permitir Deus fazendo essa restauração passo a passo, passo a passo. Ok, meus irmãos? A gente fugiu um pouco do assunto, né? Mas eu gosto de passar conhecimento, esse é meu objetivo, né? Não sou muito daquele
fã daquele tipo de sermão padronizadinho da teologia, né? 3 tópicos, introdução, oração. Eu gosto de fazer assim, mais assim, explicado da palavra de Deus. E de acordo com o que a gente vai falando, né? Pode ser que atinja a pessoa, atinja outra, né? E Deus vai abençoando. Porque quem faz a eficácia da palavra de Deus é o Espírito Santo. Né? Você vai falando, né? E de repente uma palavra que atingiu um não vai atingir o outro. De repente uma palavra que atingiu aquele outro não vai atingir você. Ok? Então, meus irmãos, para resumir, como eu falei, né? Na vida de Cornélio, ele praticou hospitalidade, né? E o anjo apareceu para ele. Então, se você quer realmente conhecer mais e mais da palavra de Deus, procure fazer tudo aquilo que você conhece. Aí eu vou repetir agora para nós finalizar. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia claro. Você quer conhecer a Deus? Você quer falar face a face com Deus? Pode ser que você tenha sorte e Deus vai falar pessoalmente com você. E falar assim, Juninho, Márcio, Sebastião, Maria, Joana, Duda, Marisete, Eduardo, faz isso. Mas não, meus irmãos. Deus pode falar através da palavra de Deus também. Deus pode falar através de sonhos também. Mas seja qual for a forma que Deus for falar com você, tenha fé, creia nele e pratique. Porque se você praticar, Deus vai te acrescentar mais e mais. E um dia, se não for nessa terra, mas na volta de Jesus, você vai estar falando com ele face a face. Esse é o mais importante de tudo. Ok? Então Deus abençoe vocês, tenham um bom dia. E é isso aí. Hoje Deus tocou no coração para falar sobre este assunto. Espero que você tenha gostado. Vamos fazer uma oração a Deus para finalizar? Oremos então. Se você estiver passando por alguma necessidade, algum problema, né? E você chegou até o final desse vídeo, e eu gostaria que você pegasse e escrevesse assim, ó, eu vi o vídeo até o final. E peço oração por mim ou por algo que eu gostaria que orassem. Que aí eu vou orar não só agora, né? Mas eu vou lembrar de você nas minhas orações e Deus vai abençoar a sua vida. Não que eu seja um santo milagroso, né? Mas, irmãos, eu vou falar para vocês, viu? Olha, eu nunca pedi nada a Deus que ele não atendesse. Sabe quando Deus faz tudo o que você pede? Tem uma vez como eu estava vendendo livros nessa cidade aí, em Bananal, era quase a última casa entre Bananal e Barra Mansa. Cheguei na casa de uma mulher e ela queria comprar o livro, só que ela estava desempregada. Eu falei assim, faz o pedido, vou orar a Deus por você e Deus vai prover o emprego. Se Deus prover, é para você ficar com o livro. Se Deus não prover, é porque não é. Mas faz o pedido. Eu fiz o pedido. Ela fez o pedido do livro, eu escrevi ali para trazer para ela um dia tal. Orei a Deus. A mulher ficou empregada. Aí chegou lá, ela me pagou a primeira parcela do livro. Eu entreguei o livro. E aí, quando chegou na segunda parcela, ela falou, moço, fiquei desempregada, mas sobrou do salário anterior. Aqui está a segunda parcela. Então, Deus abençoou ela e arrumou um emprego para ela só para ela poder pagar o livro. E ela foi abençoada, recebeu o livro de saúde e o livro da palavra de Deus. E muitas outras orações que Deus abençoou na minha vida. Orei por meu filho que é autista, tendo dificuldade para fazer cocô, né? Com 5 anos de idade ele fazia cocô nas fraldas ainda. Aí Deus foi abençoando, o menino agora já está fazendo cocô no vaso. Graças a Deus. Já está melhorando o entendimento, já está falando o nome dele, né? Então foi tantas bênçãos, né?
pedir a Deus a bênção aqui, ó, para fazer a conclusão aqui da minha casa, aqui, tá vendo aqui, ó? Olha como é que tá bonito agora, ó. Olha aí, ó. Coloquei janela. Tá vendo? Graças a Deus, tudo acabadinho. Agora falta só a pintura, ó. Ó. Já coloquei as janelas da casa lá, agora são janelas do banheiro, a parte de trás, ó. Tá vendo? Tudo completinho. Então Deus é muito bom. Então são tantas orações que Deus abençoa, tanto na parte financeira, quanto na parte da saúde, quanto na parte espiritual, né? Então assim, meus irmãos, nunca deixe de orar a Deus. Então se você ficou até o final, você fala assim, vi até o final, eu quero oração, que eu vou orar por você também, ok? Vamos orar. Talvez vai ficar meio mudo, né? Que vai cortar o sinal do vídeo, mas eu vou estar orando. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida e saúde. Eu peço que o Senhor abençoe todos os nossos amigos que nos ouvem. Dê a eles a tua paz, a tua bênção e proteja eles de todo mal. Cuide de nós, nos dê um dia excelente na sua companhia e abençoe para que possamos sempre valorizar a tua palavra e estudá-la, confiando que realmente iremos receber as bênçãos do Senhor. Então proteja nossos amigos de todo mal, né? Acrescenta conhecimento a eles a cada dia, para que eles possam entender tua palavra e possam ter felicidade na presença do Senhor. Peço que o Senhor abençoe também para que eu sempre tenha conteúdo para compartilhar com os nossos amigos. E essas bênçãos te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. É isso aí, meus amigos. Deus abençoe.